Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Pai misericordioso, ó Senhor, obrigado, meu Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, Senhor, para ouvir a Sua palavra, para refletir a respeito da Sua palavra, para aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada membro aqui presente, aqueles que também não puderam vir, Senhor, abençoa a vida de cada um, abre os ouvidos espirituais, abre os olhos espirituais de cada um, Pai, para podermos absorver aquilo que vai ser pregado aqui nessa nossa reunião. Pai, se faz presente com a gente aqui, Senhor, conduz essa reunião, porque tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Seu nome, Pai. Pai, é isso que eu peço agora, Paizinho amado, e já lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado. Irmãos, eu vou trazer a palavra hoje. Vou colocar aqui alguns relatos aqui. Então, que seja bênção aqui pra gente, tá bom? Peço para os irmãos abrir aqui a Bíblia em Êxodo. A gente vai falar aqui de uma passagem bem conhecida. Êxodo 16. Só vou colocar no mudo aqui, tá, Lore? Êxodo 16. A gente vai ler a partir do 34. Lore, você consegue colocar no mudo o seu aí? Não estou conseguindo, viu? Peraí que eu coloco aqui, peraí. Pronto, foi aqui. Obrigado. Êxodo 16, 34. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram à terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Amém, irmãos. Irmãos, quero comentar aqui um pouco dessa passagem, quero comentar um pouco da minha vida aqui também. Então, é uma passagem muito conhecida aqui, né, que é o relato aqui de Moisés e os israelitas durante 40 anos no deserto. Eu estava vendo aqui, até recebi da Débora um estudo, depois eu divulgo aqui no nosso grupo, e aí, pastor Carlinhos, Marquinhos, Osni, se tiverem mais detalhes, pelo menos o estudo que eu vi aqui, essa distância que eles percorreram dava em torno aqui de 250 quilômetros. Né? Depois, pastor, se for isso mesmo, o pastor confirma. Mas eu queria só citar aqui, né, que pela média eles demorariam mais ou menos um mês para fazer esse trajeto aqui a pé, com todo o povo aqui de Israel. E o relato aqui, ele fala que levaram 40 anos para fazer esse trajeto. Irmãos, quero citar aqui alguns pontos, né? Que tem vezes que na nossa vida a gente está muito perto aqui da nossa bênção, né? A gente está muito fácil aqui. E eles falam que o relato aqui do povo é que eles ficaram andando em círculos no deserto. Irmãos, quantas vezes a gente está perto da nossa bênção e a gente fica refugando, a gente fica rodando aqui, perdido, que nem aqui o povo, né? Imagina você ter uma missão aqui para atravessar e um mês você se perde e leva 40 anos, irmão. Algumas coisas aqui para a gente despertar, para a gente entender que talvez na nossa vida a gente está muito perto de ter a bênção e a gente mesmo está se perdendo, né? Coloco aqui um pouco o relato aqui da minha vida aqui esses tempos atrás, acho que faz um mês mais ou menos. Eu acho que já contei para alguns aqui, meu pai teve um comércio, uma lanchonete no interior durante 40 anos. Não é coincidência, mas acho que ele teve um bar durante 38 anos no mesmo lugar. Então, aí apareceu um senhor lá, deu certo dele vender o comércio. Esse dia eu falei com ele, falei, pai, e aí, como tá? Ele falou, cara, tô perdido. Imagina assim, né? Eu vejo aqui, olha, acho que eu tenho 46 anos,
Eu acho que desse lugar aí, acho que, sei lá, eu me lembro aqui mais ou menos uns 10 anos quando meu pai comprou esse bar, da época que eu lembro, tá, pessoal? Acho que deve ter sido mais. Assim, vou relatar. Imagina assim, meu pai e minha mãe, todo dia, todo santo dia, acordava às 9 da manhã, ia pro bar e ficava lá até umas 8, 9 da noite, num comércio. Era a vida deles, né? E aí chegou um mês atrás, deu certo dele vender o comércio, né? Ele até perguntou para mim o que eu achava, tudo. Eu falei, meu, vende isso na hora, vende agora, nem discute preço, porque eu vejo, né, meu pai acho que tem 76 anos, minha mãe tem 73. É um trabalho, é um comércio, né? Dá trabalho para eles, né? Então, eu falei, pai, vende isso o mais rápido possível. Dá graças a Deus que encontrou um vendedor. Então, as coisas que a gente tem aqui, mas eu senti também do lado dele falar assim, meu, a gente percorreu uma vida aqui, a gente vendeu uma coisa, e quando eu liguei para ele, ele estava procurando coisa para fazer dentro de casa, né? Imagina uma pessoa aqui que está correndo, andando, depois, de uma hora para outra, ele até brinca, né? Agora eu estou desempregado, né? E por que eu estou contando isso, né, irmãos? Um pouco aqui do relato que a gente está lendo aqui da Bíblia. Imagina esse povo aqui também perdido, né? Colocando aqui coisas, andando, né? Aqui muitas passagens falam que eles ficaram muito tempo murmurando, né? Muito tempo questionando. Tem alguns relatos aqui até que eles queriam dar a volta e voltar a ser escravos, né? Então, quantos relatos aqui a gente tem na nossa vida entre nós mesmos, né, irmãos? Que a gente questiona alguns planos que Deus tem pra gente, que a gente fala, ah, por algum momento é bom, e depois tem a gente que questiona o presente que Deus deu pra gente, né? Coloco aqui também, né, irmãos? Eles estavam aqui na batalha, mas eles tinham um alvo, eles estavam perseguindo o alvo. Mas quantas vezes a gente tenta perseguir o alvo e a gente mesmo se perde aqui, né? A gente se perde em oração, a gente se perde em testemunho, né? Quantas vezes a gente roda em círculos aqui de situações da nossa vida mesmo, né? Eu coloquei aqui o cenário do meu pai, não que eles ficaram rodando em círculos, né? Mas assim, meu pai não conhece a palavra de Deus. Talvez ele fez percorreu toda essa vida dele e ainda ele não chegou na Canaã dele, né? Ele não conheceu Jesus e aqui faz parte aqui eu, minha irmã, a Débora aqui, apresentar Jesus para ele. Porque eles vão percorrer aqui o caminho inteiro, a vida inteira, e chegar no fim da vida ainda não vai conseguir conquistar, né, irmãos? Então, eu fiquei pensando bastante aqui e divido aqui com os irmãos. De vez em quando eu converso com meu pai, eu falo assim, meu, a gente está passando uma vida aqui, né? Ele passou uma vida, né? Quantos lugares que a gente deixou de ir porque ele tinha comércio, né? Eu não sei aqui, o Lorival é dono aqui, né, Lorival, tem o seu comércio. Se o Lorival não acorda e vai lá abrir o comércio, ninguém vai pagar as contas para ele, né? O Goulart tá mexendo aqui a cabeça, né, Goulart? Se o Goulart não ir lá pegar o carro, ser o motorista, cara, no final do mês as contas não fecham, né? Quantas vezes eu vi meu pai aqui, né, falando, não, eu preciso abrir o comércio, né? Eu não sou patrão aqui que que quem fica em casa aqui, né, tem o seu salário, é o assalariado aqui. Então, coisas aqui que a gente está aprendendo e coisas que eu levo aqui para minha vida, né, para a gente sim perseguir, para a gente sim caminhar aqui, talvez aqui não 40 anos do deserto, mas um mês para a gente conseguir chegar ao nosso lado, mas a gente tem um alvo. Eu vou mandar aqui para os irmãos depois essa mensagem que eu recebi da Débora, tá bem claro, né? Tem dois mapinhas que mostram muito bem uma linha reta, se eles perseguissem, né? Se eles percorressem aonde que eles iam, e a volta que eles deram e ficaram perdidos lá no deserto, né, irmãos? Então eu coloco aqui para nossas vidas, né? Para a gente aqui, que está aqui nesse grupo, para a gente colocar a mão na cabeça e ver se a gente não está rodando em círculos, irmão. Para ver se a gente não está aqui num deserto,
onde que a gente poderia aqui, talvez, ajoelhar, talvez colocar a nossa oração aqui, colocar a nossa fé aqui, e talvez orar aqui, fazer um jejum aqui de um mês, e a nossa bênção chega, ou se a gente está aqui rodando em círculos e vai demorar 40 anos para isso acontecer. Estou colocando isso aqui para cada um refletir, irmãos. Eu coloquei algumas coisas aqui na minha vida também que eu falei, será que eu estou rodando em círculos aqui em algumas coisas? Né? Será que se eu andasse aqui em linha reta, no meu objetivo, eu já não tinha conquistado algumas coisas, né? Alguns pedidos, algumas coisas que converso eu e Deus, né? Deixo aqui para os irmãos também, né? Quis trazer esse momento aqui, essa passagem, para a gente refletir quanto grupo, né? E aqui, se no final ninguém quiser abrir, fique à vontade, tá, irmãos? Mas para a gente pensar aqui, se a gente não está que nem o povo aqui, andando no deserto, murmurando, andando em círculos, e não focando aqui onde que a gente podia fazer. Né? Ainda Deus foi muito misericordioso, e Ele é com a gente também, né? Que pelo relato aqui, eles falam que durante o dia, né, Deus colocava uma nuvem protegendo eles do calor, e à noite tinha uma nuvem de fogo aqui que aquecia eles no deserto. A gente leu aqui que tinha maná, que caía codornas do céu para eles se alimentarem. Então, mesmo o povo murmurando, né, Deus ainda derramava a bênção. A gente aqui, irmãos, mesmo a gente murmurando, a gente questionando, Deus abençoa a gente ainda. Né? A gente coloca aqui, eu vejo aqui nas nossas vidas, eu acredito que tem mais bênçãos do que desgraça aqui, do que coisa ruim na nossa vida. Então é uma passagem aqui que eu divido aqui com os irmãos. Coloquei um pouco aqui do relato, gostaria que também depois no final a gente pudesse colocar o meu pai e minha mãe aqui nas orações também. Tá tudo bem, eles estão super felizes, mas é um baque aqui, né, irmãos? Eu não sei, tá aqui dos irmãos quem que já aposentou, quem que é aposentado. Eu acho que estranha, né? Quem trabalha aqui no dia a dia e fala assim, a partir de amanhã eu tô aposentado, né, Marquinhos? O Marquinhos aqui que tem um Osni, que tem uma vida de militar, né? Eu depois até contei aqui como que é a aposentadoria, né? Imagina, né, você tá num cumprimento de uma ordem e chega assim, olha, a partir de amanhã você não precisa mais, você tá aposentado, né? São coisas que a gente vai passar, eles passaram aqui, né? Eu também refleti muito, eu falei, cara, eu preciso, o tempo tá passando para eles, né? O tempo, tem hora que eu falo, meu, vem para São Paulo, fica aqui em casa, né? Os filhos crescem, Sofia aqui crescendo, é momento que a gente precisa aproveitar aqui bastante coisa, né, irmão? São momentos aqui que a gente vê o tempo passando, a gente vê os nossos filhos, a gente vê os nossos pais aqui, e é um pouco do que a gente tem aqui, né? Coloco aqui a relação do tempo aqui também, para a gente aproveitar, para a gente ter aqui as oportunidades, para a gente conversar, para a gente, né, comemorar, se for para comemorar, porque eu vejo aqui na vida dos meus pais que o tempo está passando rápido. Né? Eu vejo aqui que tem coisas aqui que eu lembro deles jovens, mas a gente não abriu mão de bastante coisa. Né? Eu vou ver se mês que vem a gente vai para a praia junto, faz algumas coisas junto, porque é um momento importante aqui. Tá? Então, é uma breve palavra aqui, irmãos, para a gente refletir junto. Eu coloquei um pouco aqui da minha vida, das coisas que eu entendo aqui, quanto filho, quanto pai também, para a gente colocar isso em prática aqui. Bastante coisa que eu falei aqui, Deus ter tocado no meu coração agora, não sei se tem algum irmão que precisa escutar isso daqui, mas é um pouco aqui da palavra que Deus tocou no meu coração. Espero também que os irmãos entendam e meditem nessa palavra. Eu só peço aqui 2 minutinhos para a gente orar. Gostaria de fazer uma oração para todos aqui. Então, quem puder fechar os olhos aqui e a gente orar
Aí eu já passo a palavra para os irmãos comentar. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu oro agora, Senhor, se tem algum irmão aqui que está rodando em círculos, que fez aqui que nem o povo, que poderia ter evitado aqui um período, né, no deserto de 40 anos, que a gente ore aqui agora e quebre, Senhor, qualquer corrente do inimigo que está nos cegando, que está deixando a gente perdido em algum momento, Senhor. Coloco também aqui a minha vida, Senhor, se tem algum ponto que eu preciso melhorar, que eu preciso atuar, Senhor, que seja agora o momento. Eu oro aqui por esse grupo, Senhor, que essa palavra venha contra as nossas vidas, que a gente possa levar essa palavra à frente também, que a gente possa servir de testemunho, Senhor, que a gente não reclame tanto das coisas que acontecem na nossa vida, mas que a gente possa ser agradecido das coisas que o Senhor tem feito, Senhor. Muitas vezes a gente fica rodando em círculos, questionando, reclamando, Senhor, mas a gente poderia ser mais rápido, mais ágil aqui e direto ao alvo, Senhor. O Senhor sabe por que eu trouxe essa palavra hoje, o Senhor sabe onde que a gente vai usar, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando de uma forma especial, hoje e sempre, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, obrigado. Se alguém quiser comentar aqui, fiquem à vontade, tá bom? Deus abençoe. Boa noite, irmãos, a paz. Eu queria fazer um breve comentário sobre isso, fiquei refletindo no que você falou, Paulo, e você falou que seus pais ainda não são convertidos, né? Eu me converti faz 11 anos, eu tenho 62. Se tirando em base que até 9 anos é uma criança, então eu, literalmente, eu fiquei 40 anos no deserto, porque eu não conhecia Jesus. E é assim, eu imagino que esse povo do deserto também ficou esses 40 anos, porque eles desobedeceram, né? Eles não tiveram o discernimento, né? Apesar de Deus cuidar o tempo todo, de Deus dar o livramento, de Deus dar o alimento, né? Eu também, eu tive livramentos a minha vida inteira. E hoje eu entendo por quê. Eu tinha um propósito e hoje eu estou aqui. E só para completar o que você falou, Paulo, eu escutei uma palavra hoje que eu achei um comentário tão pertinente. O pastor falou o seguinte, ele pergunta, por que os pássaros cantam? Porque eles são felizes. Sabe que eles são felizes? Porque eles não se preocupam com o alimento, não se preocupam em roupa, não se preocupam em nada, porque eles sabem que o Pai traz para eles, né? O Pai fornece para eles o alimento, né? Só que eles têm que ir atrás, eles têm que ir comer uma migalhinha que caiu, uma fruta, mas eles não se preocupam e eles cantam. Se a gente conseguisse, se a gente conseguir chegar nesse entendimento de que a gente é 100% dependente de Deus e que o amanhã pertence a Ele, a nossa vida seria muito mais fácil. E é o que eu estou tentando, sabe? Cada dia mais eu tento não me abalar com coisas que antigamente me abalavam, sabe? Que nem ontem. Ontem quebrou o carro, amém. Amém, quebrou, tudo bem, vou arrumar. Cheguei em casa, de boa. Se fosse um tempo atrás, eu ia ficar desesperado, ia largar o carro no meio da rua, o que que eu vou fazer amanhã, como é que eu vou trabalhar? Ai, meu Deus. E assim, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que chegar. Palavra abençoada, viu, Paulo? Realmente Amém. só fazer esse comentário, porque que benção. Benção, Amém. Paulo. Deus abençoe, irmão. Obrigado pela oportunidade, irmão. Amém. Boa noite a todos, para quem não cumprimentei. Refletindo aqui na mensagem do nosso amado irmão Paulo, né, trazer mais para o nosso dia a dia. Como ele falou na frase da oração, assim, vamos ser mais assertivos, vamos ser mais diretos, né? E como o nosso tempo é curto, né, então eu vou tentar ajudar nessa mensagem da seguinte forma. A Bíblia tem um livro que foi escrito por um homem mais sábio que a gente conhece, que foi Salomão. Foi dotado de conhecimento extraordinário. E a resposta que o Paulo fala, ele escreve que não faz sentido. É inútil. Essa correria para comprar
pagar, vender, é uma inutilidade humana. Quem escreveu isso foi Salomão. Então, se aquele homem que conseguiu compreender essa loucura que muitos de nós tem na mente, ou aprendeu de alguma maneira, que nós temos essa necessidade de comprar coisas, necessidade de trabalhar para conquistar mais. E nós já comentamos aqui até sobre isso, até é interessante essa mensagem do Paulo, porque o que nós precisamos conquistar? A salvação está garantida através de Jesus Cristo, ou seja, a dívida já foi paga. Então nós não precisamos se esforçar para pagar pecado. A não ser se arrepender, se entregar a Jesus, ser batizado, seguir o caminho da conversão, que nós vamos manter nosso nome no livro da vida e nós vamos estar no seio de Abraão. Amém. Quem assim cumprir e chegar até o final, como Jesus falou, chega até o final, será salvo. Então, essa missão já foi dada, já foi explicada, já é uma missão paga. Então, por que a gente insiste em ficar nesse mundo louco de comprar, não perder a noite de sono, porque nós temos que gastar? Salomão escreve no primeiro livro dele, Eclesiastes, isso é inutilidade. É inútil. Nós é que temos que aprender a crescer e entender. É inútil? Então para que eu estou me preocupando? Aí vem o orgulho, vem a necessidade. Não, que eu acho que preciso. Aí vem o eu acho. A vírgula, mas eu preciso. Estamos colocando uma vírgula depois do basta. Como Jesus fala, como o Ricardo falou, passarinho, vocês devem ver os passarinhos, eles semeiam, plantam, colhem alguma coisa, são descansados. E o Pai do céu não vai dar a vocês precisam, ele dá uma ordem, não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não existe. Se a trombeta tocar hoje meia-noite, já era, não tem amanhã. Todo aquele planejamento que nós fizemos durante a semana, acabou. Então o dia de amanhã não existe. Então o homem fica afadigado, preocupado, não dorme por uma coisa que não existe. Porque nós estamos gastando nosso tempo aquilo que não é pão. Aí já vem outro problema. São outras mensagens que nós temos na Bíblia. Então quando Paulo fala sobre por que nós estamos gastando isso, é aquela mensagem do Ricardo. Nós estamos errando porque nós queremos errar. Nós estamos insistindo no erro. Nós podemos ter coisa, ter sem, como Paulo fala, eu não tenho nada com valorizar coisas humanas, se nós temos aqui sim se preocupar em trabalhar para pregar o reino de Deus. Nós já falamos aqui também sobre isso. Porque se a gente prega o reino de Deus vai estar conosco. Nós estamos no propósito que é passar para todo mundo, passar para as pessoas que nós conhecemos e pessoas que nós não conhecemos sobre o reino de Deus. Se nós fizermos isso, nós seremos felizes, diz o salmista. Porque nós alegramos, acordamos e salmodiamos e falamos de Jesus. Então, como Paulo falou, se é para ajudar, nós temos que despertar para isso. Se nós estamos correndo em círculos, nós estamos fazendo uma coisa inútil. Nós estamos sendo inúteis. É ilógico. Ele fala, loucura. Ele fala uma coisa assim, ele expressa de uma maneira, algumas versões assim, olha, cara, estão totalmente errados, vocês estão tudo maluco, entendeu? É uma loucura. Ele conseguiu chegar nessa razoabilidade, ou essa sensibilidade de achar que é um mundo de loucura, ficar o tempo todo se preocupando em comprar algo, em conquistar algo, naquilo que... Ele fala, tem em outra passagem, ele fala, tudo que você conquistou vai ficar para os outros. E se o outro continuar e não seguir seu caminho? Então é uma inutilidade. Essa é que o Salomão falou para a gente. Nós possamos refletir sobre isso, que realmente é útil para a gente se nós estamos gastando nosso tempo com aquilo que é pão. Amém? Obrigado pela oportunidade, Paulo, pela palavra. Deus te abençoe. Amém, né? E ele fala que no final da vida que ele percebeu isso. No final. No final da vida, né? E ela vai sábio. É complicado. Talvez no final da nossa vida a gente vai ter os entendimentos de bastante coisa, né? Aí o tempo já passou, já né? Passou, já tá... Amém. Irmãos, mais alguém quer comentar? Senão a gente ora aqui também, tá, irmãos? Alô, paz. Estão me ouvindo? Estamos sim, pastor. Desculpa aí, é que eu
Tava no quarto aqui com a esposa, tava meio barulhento, fechado aqui e vim para cá para comentar. Paz para todos. Tá? É isso aí, Paulo. Gostei da analogia aí do vocês estão dando volta na vida. Muito bom. Glória a Deus. Vou compartilhar uma passagem aqui, em complemento, mas também para fazer a gente pensar do que você falou, né? Tá em Êxodo 13, 17 e 18. Logo, exatamente sobre o tempo que o povo ficou peregrinando, né? Peregrinando no deserto. Diz assim, ó, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse, para que, em caso de guerra, não se desanimem e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Interessante, né, Paulo? Aí você falou, e tem toda a razão, né? Acho que uma meditação, a gente não está dando volta na vida, dando voltas aí no deserto, é perdido. Mas olha que interessante aqui, Deus fala que, na realidade, ele, de propósito ou com um propósito, não é de propósito, com um propósito, ele não deixou que o povo fosse em linha reta, caminho mais curto, porque sabia que logo que ele saiu lá do deserto, ele poderia passar ali pelo povo filisteu, né? Já tinha um problema ali e iam desanimar e voltar. Não, então é melhor que vocês sigam a outra rota. Então Deus tem um propósito, né? Não fez de propósito, mas com um propósito. E se a gente vê algumas outras passagens, você vai ver o que aconteceu lá, né? Por várias vezes, Deus foi tratando com o povo até que, né, foram morrendo, foram, né, perdendo, vamos dizer assim, a salvação, a bênção, mas teve que passar pelo deserto, por um propósito, com um propósito. E o propósito principal é a salvação, né? Estando no deserto, estando onde a gente está, é permissão divina, mas com um propósito, né? Talvez esse, né? De escutar, de ouvir, de obedecer, que a gente desobedece muito no deserto, né? Aqueles que obedeceram, eu lembro só dois nomes, de 600 mil, não sei quantos milhões saíram lá, Josué e Caleb, né? Por exemplo, foram, viram lá quando Moisés pediu para os espias olharem a terra, foram, tiveram um bom ânimo de dizer, né, olha, né, trouxeram boas notícias, os outros só viram problemas. E a gente só veio vendo problemas no deserto. Minoria vê solução, ou vê pela fé solução. Aí que está a questão, né? Então a gente fica no deserto, mas a diferença é se a gente consegue enxergar, né? Pela fé, né, as boas novas, as coisas boas que Deus prepara, mesmo das dificuldades, que é no deserto. Então, acho que é um pouco mais para complementar, já que você provocou, eu também estou provocando para refletir, né? Sim, passo pelo deserto, poxa, mas olha o que Deus escreveu ali, né? Vou encurtar, não vou deixar ele passar pelo caminho reto, curto, não. Amém? Amém, amém, pastor. Bem E, colocado, a, tá, pastor? e aí, deixa eu fazer também outra brincadeira, né? 250 quilômetros, mais ou menos mesmo. Eu faria isso aí um dia de bike, tá? Mas, ó, detalhe aqui, quero ver você andar de bike no deserto, aí quero ver. Não tem problema. Com as rodas certas, eu consigo. Deus abençoe, pastor. Ó, que bom que o pastor veio, hein? Falei pro pastor Carlinhos no final de semana, né, pastor Carlinhos? Eu falei uma coisa aqui para ele, pastor Carlinhos falou, é mesmo, né? Depois eu te conto o que que é, tá, pastor Edson? Amém, pastor. Obrigado por participar aqui, contribuir demais aqui com o entendimento, né? A fala do pastor foi super correta, né? Até nos momentos difíceis da nossa vida, Deus tem um propósito aqui para atuar no nosso andar aqui, né, pastor? Então, tudo é propósito de Deus mesmo. A gente só precisa entender
os momentos aqui. E fica fácil depois que passou a gente entender, né, pastor? Durante a caminhada é difícil a gente entender várias situações. Eu vou até lembrar de uma palavra sobre isso que você falou, de um saudoso irmão nosso, pastor Nilson. Ele sempre falava lá quando a gente estava no teatro lá fora. Não é porque, é para quê. É isso mesmo. Amém. Pastor Carlinhos, se o pastor quiser comentar, Marquinhos, não sei se o Marquinhos quer comentar alguma coisa, senão a gente ora aqui, tá, irmãos? Amém. Eita, reunião abençoada. Glória a Deus. Completa, né? Mensagem do Senhor. Meu Deus. Aí, Papai do Céu vai lá e faz transbordar, né? Mensagens, comentários. Glória a Deus. Eu tenho alguns dias. Essa mensagem, ela veio de encontro. A palavra que Deus tem ministrado no meu coração é Salmos 37, versículo 4. E com essa mensagem, né, com essa passagem, aquilo que Deus ministrou o coração do Paulo, ele transmitiu para nós, eu fiquei pensando, meu Deus, me ajuda a atingir isso. Os filhos de Deus precisam atingir esse nível de se deleitar em Deus. Salmo 37,4 diz, né, deleita-te também no Senhor. E o que ocorre, irmãos? Que a vontade de Deus tem que prevalecer, não a nossa vontade. Não é? A palavra de Deus ela é tremenda, nós não sabemos nem orar como convém. Às vezes é um bombardeio nosso para com Deus, só que às vezes a gente não para analisar o quanto nós somos ricos, o quanto nós somos abençoados. Essa presença maravilhosa de Deus e as demais bênçãos. E às vezes é tão desnecessário algumas coisas, não quero desmotivar ninguém a abandonar os alvos de oração e as petições. Entenda. Mas às vezes a gente tem tanto e não compartilha. E não doa, não dá. Igual aquelas crianças de birrenta, aquelas crianças animadas. Cada hora está uma coisa, e nada está bom, e nada satisfaz. E para que a gente quer a benção? Aí quando vem a frustração, meu Deus, eu orei, eu queria tal coisa e não aconteceu. A gente fica chateado. Estou pensando aqui, o povo, voltando um pouquinho, as coisas não acontecem do jeito que eu quero, ou não aconteceram da forma como eles queriam, irmãos. Aí vem a chateação, vem o biquinho, vem a murmuração, a dificuldade de quê? De se deleitar, de se alegrar em Deus. Então, nós devemos nos alegrarmos em Deus em todo o tempo, irmãos. Sempre. Mas veio a má notícia. Glória a Deus. Mas ocorreu tal coisa com alguém que eu amo. Irmãos, glória a Deus. É dever nosso. E se, né, para não alongarmos, né, por 40 anos, né, essa dificuldade de se alegrar e de se deleitar, né, a continuação do versículo, que inicia falando, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então, essa guerra que a humanidade vive, né, facilmente se irrita, facilmente fica aborrecido. Gente que se aborrece com Deus. Planta mal, aí quando vem a colheita, o que Deus permitiu? Cadê Deus? Não. Nós precisamos estar posicionados como filhos. Aqui, acho que a maioria aqui, a maioria de nós somos pais humanos
pais espirituais. Pô, lidar com ingratidão não é fácil, irmãos. Você fazer, você trabalhar, você suar, você dedicar tanto e não ter o retorno do outro lado. Isso entristece. Assim somos nós para com Deus, irmãos. Ele vê ali o filho murmurão, birrentinho. Opa, aguenta. Vai ficar aí mais um mês. Até você aprender a se alegrar em mim, a se quebrantar, a se arrepender. E vai ficar 1 ano, 2 anos, até aprender a se deleitar. Até aprender a se alegrar em Deus. Até aprender o que é desfrutar da presença de Deus. Então, o povo foram aqueles 40 anos. A palavra para refletirmos. Para que nós possamos viver a vontade de Deus. Que as coisas verdadeiramente venham acontecer no tempo de Deus. Que não seja interrompido, que não seja cessado, que não seja prolongado por insatisfações nossas. Então, que possamos ser mais gratos. Possamos nos alegrarmos em Deus. Possamos reconhecer que sem Deus, irmãos, parar, às vezes a gente quer muito, né? Eu visitei o Bruno esses dias. E foi o que eu falei para o Bruno. Eu lido com o Bruno, eu não lido com o Bruno com pena e com dor. O Bruno é filho de Deus. Ele é servo de Deus, está respirando, está vindo, porque tem propósito de Deus. O Bruno é uma potência, irmãos. Nós aqui que conhecemos, tivemos essa oportunidade de conhecer o Bruno faz coisas que eu não consigo fazer. Essa coisa de internet, essa coisa de tecnologia, é uma capacitação que Deus deu para ele, uma unção sobrenatural. Eu fui lá, não levei dinheiro, não levei bem material, não levei. Eu fui com um coração desejoso de estar compartilhando algo da parte de Deus, e ali ele compartilhou várias coisas. Continuo aqui pedir oração aqui, pelo nosso irmão Bruno. Meu Deus, às vezes a gente fica muito assim, o que eu tenho? Eu não tenho nada para oferecer. Que isso, irmão? Você tem Deus. Você não tem nada, o quê? Você tem sim. Não tem a prata, não tem ouro, o mais importante nós temos que dar para as pessoas. E eu vou encerrar por aqui, porque senão o negócio vai estender. Glória a Deus pela palavra. Amém, Marquinhos. Amém. Brunão era benção aqui, né, Marquinhos? Brunão era benção aqui na nossa vida. Que bom que a gente, do mundo dá volta, e você vai perto dele ainda, né, Marquinhos? É incrível, né, cara? Deus coloca aqui as coisas, né? Eu não tenho ideia se é perto ou não, né, cara? Mas você foi, acho que o cara poderia ter ido para qualquer lugar do Brasil, né? Aí foi aí do lado. É incrível, né? Aqui do Jaguaré vocês moraram o quê? 3 sul um do outro, né, Marquinhos? Verdade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? A palavra sempre é maravilhosa. E por que eles ficaram rodeando? Por que eles ficaram em círculo? O pastor, deixa eu só tirar a dúvida. O pastor sabe aqui se tem alguma informação da quilometragem aqui exata? Eu falei 240, eu não sei se falei certo ou não, tá, pastor? A quilometragem é por aí mesmo, eu não estou com essa informação, tem, né? Mas não era. Há uma passagem que fala, como o pastor Edson leu aqui, eles não foram para o caminho mais curto porque eles não estavam preparados, né? Saíram lá um bando de pessoas do Egito, Deus os conduziu até o Monte Sinai, deu uma carta magna para eles, deu os 10 mandamentos, as leis civis, leis cerimoniais. De um bando de pessoas, Deus formou uma nação. E depois de 2 anos, eles estavam prontos para entrar na herança, a terra prometida. Por que não entraram? Porque desobedeceram. Por que a gente anda em círculo? Porque a gente não lê a palavra, não consulta o Senhor, não obedece, e aí a gente vai pelas nossas próprias forças. Então, o povo, depois de 2 anos, já estava preparado como nação, tinha tudo que precisava. Agora é só tomar posse da herança. Ficaram com medo, desobedeceram, e aí então eles andaram mais 38 anos, completando 40 anos naquele deserto. Mas porque o povo não quis obedecer a Deus. Tiveram medo dos gigantes, né? Tiveram medo de enfrentar. Imagina se eles logo do Egito tivessem saído, eles iam enfrentar guerra com os filisteus. Por isso que Deus fez
esse desvio para que eles fossem tratados primeiro e depois, sim, preparados para entrar na Terra Prometida. E conquistar, veja, Deus deu tudo para eles, possibilidade, estaria com eles para eles conquistarem. Agora, a conquista, eles teriam que lutar para isso. A gente quer conquistar as coisas na nossa força, sem consultar a Deus e sem obedecer a Deus. E aí a gente é frustrado, e aí a gente não consegue, a gente fica angustiado, fica nervoso, fica tenso, e aí a gente começa a murmurar, por que eu estou passando por isso? Volta um pouquinho o filme e veja lá, né? Desde quando a gente começou a desobedecer uma ordem de Deus, ou uma palavra clara que ele tinha dado para que a gente não fizesse isso ou aquilo, e a gente quis pela nossa própria força, achando que éramos capazes de fazer. Aquele povo desobedeceu e perdeu todo o tempo ali até que aquela geração fosse renovada. Que coisa triste, né? Saiu do Egito, precisou morrer no deserto para que a nova geração, agora com a cabeça mais aberta, entendendo o que tinha acontecido, eles entraram na Terra Prometida com Josué. Então, que a gente não seja assim, né, tão obstinado dessa forma de não ouvir a palavra do Senhor. E Deus fala todo o tempo. A palavra do Senhor fala todo o tempo conosco. Você quer tomar uma atitude? Consulta a Deus. Ore ao Senhor. Peça para que Ele fale através da palavra. Mas, às vezes, a gente toma uma atitude sem consultar a Deus. Já aconteceu comigo. Tomar uma atitude sem consultar a Deus e aí vem a consequência. E aí a gente fica amargando aquela consequência. Porque tudo que o homem semeia, ele vai colher. Se a gente semear de acordo com a vontade de Deus, nós vamos colher as bênçãos que Ele já prometeu. Então, isso é um bom exemplo para nós, de como não fazer o que o povo de Israel fez. Não duvidar do Senhor, mas confiar e tomar posse da bênção, né? Estava lá. Depois de 2 anos, pronto, a minha herança está aí. Deus ia pelejar por eles. Perderam? Então, só agora a nova geração que vai tomar posse. Espero que não aconteça com a gente, né? Só os nossos filhos que vão herdar aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus quer te dar, né? Que é bênção, que é alegria, que é paz, e também aquilo que nós já herdamos, que é a vida eterna. Isso que é o mais importante, e estamos a cada dia mais próximos da vida eterna, cada dia mais próximos da volta do Senhor. Então, é ficar firme para que quando tocar a trombeta lá, você não vai sentir a falta de alguém, mas alguém vai sentir a sua falta. Então, é importante você estar preparado para subir, né? Glória a Deus pela palavra, pelos comentários, que o Senhor continue abençoando essa turminha aqui, para que a gente possa continuar aprendendo, né, cada vez mais nas terças-feiras. Glória a Deus. Amém, amém. Irmãos, vamos orar aqui encerrando. Eu comentei aqui no início aqui o evangelismo que a gente fez no sábado, né, pastor? O irmão Ricardo aqui foi junto com a gente, até perguntou se tinha ido algum visitante no domingo. Eu falei que não. Né, mas... por enquanto não, né? Por enquanto não. A gente tem que orar pelos folhetos que estão lá na caixinha, pelas pessoas que estão lendo, e eu creio no nome de Jesus que um dia nós vamos ter pessoas que vão ser alcançadas através desse ministério. Então, é continuar regando com oração. E vamos ter testemunho lá dos visitantes que falaram, um dia eu abri a caixinha, tinha um folhetinho aqui dessa igreja, né, pastor? Então, mas é o trabalho que a gente precisa fazer mesmo. Glória a Deus. Irmãos, algum pedido de oração? A gente ora aqui encerrando. Eu coloquei aqui, eu citei aqui meu pai e minha mãe aqui, tá tudo bem. Acho que estão melhor que eu, já estão de folga. Então, coloca o nome dos dois aqui, tá, pastor? Ok. Para que Deus toque no coração deles também. São gente boa demais, são nota 10 aqui, mas precisam encontrar Jesus, né, irmão? A gente conhece muita gente boa, muita gente que é coração bondoso, carinhoso, mas não é isso que vai ter a salvação, né, irmão? Então, faz parte aqui da minha missão orar por eles, e Deus sabe aqui também qual o caminho aqui que eles têm seguido. Tá bom? Mais alguém, irmãos? O Marquinhos colocou o Bruno, né, Marquinhos? Brunão. Isso, o Bruno, Lúcio, Mediane, e quero pedir para uma criança, Maria Júlia.
tem 3 anos. A mãe é uma colega de trabalho, uma irmã, abençoada lá próximo ao meu setor de trabalho. Ela, já há alguns dias, né, ela tem enfrentado uma guerra e a menina tem acordado de madrugada, né, 3 horas da manhã. Ela falando que ela acorda e é uma batalha espiritual, ela fica ali em oração, e para a menina voltar a dormir é muito difícil. Ela externou isso, mandou até a foto da menina, depois eu vou estar jogando aí no grupo aí, para a gente estar ajudando essa irmã em oração. Perfeito, vamos orar sim. Mais Eu alguém? continuo pedindo pela vida do meu cunhado, Ricardo, que está continuando o processo de recuperação. Você tem visto a mão de Deus, uma melhora a cada dia, mas o quadro dele ainda é muito grave, né, com muitas sequelas, e a gente espera que Deus restaure, implorado para que Deus faça um milagre definitivo, né, e completo na vida dele. Vamos orar sim, Ricardo. Deus está alcançando aquela vida, ele tem propósito ainda com o seu cunhado. Vamos continuar orando. Mais alguém, irmãos, para a gente poder estar orando? Amém, pastor. Bom, se o Dedé tivesse aí, ele ia pedir para o Brasil, né? Eu acho que todos os dias nós temos que orar pela nossa nação. Amém. E é continuar orando pelo Brasil, né? Deus está ouvindo. Vamos orar. Amém. Vamos orar porque ele assiste depois a gravação aqui, ele fica com feliz com a certeza. gente aqui. Verdade. Amém. Então vamos orar. Senhor amado Pai, Deus poderoso, mais uma vez, com muita alegria, Senhor, estamos reunidos aqui nesse grupo para meditar na Tua Palavra, para contribuir através das nossas experiências, Senhor, através daquilo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas. Somos gratos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos livramentos, Senhor, o Senhor nos deu, quantas situações já passamos, quantas coisas erradas fizemos, porque muitas vezes não ouvimos a Tua Palavra ou não fomos atrás daquilo que o Senhor iria se agradar e permitir. E muitas vezes agimos pela nossa própria força, e as consequências acontecem. E aí, quando a gente, no meio de tantas coisas erradas, a gente clama ao Senhor, o Senhor é misericordioso para nos ouvir, para estender as mãos, para nos tirar de situações difíceis. Portanto, sabemos que podemos contar contigo, ó Pai amado, todo o tempo. Mas ajuda-nos a tomarmos, ó Deus, decisões pautadas na Tua vontade, para evitarmos situações difíceis. Aquele povo poderia ter evitado, ó Deus, 38 anos de sofrimento naquele deserto. Poderiam ter evitado, não evitaram porque não confiaram no Senhor. Então, ó Deus, que nós possamos colocar essa lição em prática na nossa vida. Oramos agora por esses pedidos de oração. Os pais do Paulo, Senhor, que estão numa nova etapa das suas vidas. É muito comum, depois que a gente para, a gente se sentir realmente sem utilidade, mas que eles possam se sentir agraciados pelo Senhor. E que nesse tempo eles possam ser, ó Deus, mais disponíveis para ouvir a Tua Palavra e frequentar uma igreja, e se firmarem nos Seus caminhos, aceitarem o Senhor como Senhor e Salvador. Toca, Senhor, de uma forma especial, usa o Paulo, a Débora, Senhor, quando forem visitá-los, e dá, Senhor, sabedoria à palavra para que eles possam ouvir e pelo Teu Espírito Santo se render ao Senhor. Oramos pelo Bruno, Senhor, Tu sabes a luta que ele passa com aquela deficiência física, também o Lúcio, ó Deus, que está no litoral, também a Giane, com o mesmo problema de deficiência física. Tu sabes, Senhor, o Senhor tem sustentado, mas cabe a nós continuarmos orando, clamando por eles, pela Tua graça e misericórdia. A Maria Júlia, Senhor, essa criança de 3 anos, nós repreendemos esse espírito perturbador, toda a cilada, toda a artimanha maligna de Satanás que quer tirar a paz daquela família. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus, que seja bloqueado, seja banido, seja expulso daquela criança e daquela casa toda perturbação. Que haja noite de sono tranquilo, sono reparador, é o nosso pedido. E que ela possa testemunhar e glorificar ao Senhor pela libertação. Oramos pela recuperação do Ricardo, que está lá na UTI, Senhor. Tu podes, ó Deus, fazer um milagre para que ele saiba que o Senhor é Deus e que ele reconheça que o Senhor tem todo o poder. Eu sei que ele está consciente, eu sei que ele está entendendo
Então, que seja um tempo, ó Pai, de se achegar mais a Ti, de buscar a Tua face, de reconhecer a nossa fragilidade, a fragilidade da vida humana, para buscar um Deus eterno, que tem também a eternidade garantida para nós. Abre a mente, o coração do Ricardo, lá naquele hospital, é o nosso clamor. E oramos pelo Brasil, a nossa nação. Senhor, nós não podemos deixar de clamar todos os dias, sabendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, como diz a Tua palavra, e nós somos milhões de justificados pelo Teu sangue. Eu sei que as orações estão chegando ao trono da graça, e sei que o Senhor está vendo todas as coisas, porque o Senhor tem todo o poder. E aquilo que o Senhor vai fazer, nós aguardamos com fé, com paciência, com confiança, sabendo que o Senhor tem todo o poder. Então, Senhor, liberta esta nação. Corrige onde for necessário, mas sara esta nação e salva esta nação, é o nosso pedido. Dá-nos a todos uma noite tranquila, de paz, de repouso, também abençoando as nossas famílias, que possamos estar sempre na dependência do Senhor, te agradando e fazendo a tua obra, a tua vontade. Dá-nos a tua bênção também no restante da semana. É o nosso pedido e o nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, pode falar, Zé. Só um minutinho. Pastor, eu esqueci de falar, a minha mãe vai operar na segunda-feira que vem, eu esqueci de pôr ela em oração, mas... Vamos orar agora. Oração, por favor. Não, Qual não é necessário. o nome dela mesmo, Ricardo? Aparecida Goulart, Dona Cida. Aparecida, tá. Segunda-feira vai fazer a cirurgia? Segunda-feira à tarde. E agradeço pelas orações que vocês têm feito também. Tá? Eu esqueci completamente disso. Vamos orar agora, não está perdido não. Senhor, mais uma vez, colocamos a Cida, Dona Aparecida, Senhor, no teu altar, que vai fazer essa cirurgia na segunda-feira. Tranquilize o seu coração, da paz, da segurança, da confiança de saber que ela não estará sozinha. Prepara aquela equipe médica, os enfermeiros, os anestesistas, Senhor, os médicos, e que tudo corra bem. E que ela saiba que o Senhor cuidou, protegeu e amparou. E que possamos ter notícias, Senhor, para glorificar o teu nome. Tranquilize o coração de toda a família, Pai, do Ricardo, e te agradecemos por saber que o Senhor nos ouve pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Amém. Obrigado mesmo. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, pastor. Deus Boa noite a abençoe. todos. Deus abençoe a todos. Marquinhos.